Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje resolver uma equação trigonométrica do segundo grau aí, ó. O exercício é esse. Resolva a equação 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 igual a zero em R. Tá aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui no universo dos reais. Então eu quero todas as soluções reais, ou seja, todos os arcos que eu posso substituir nessa igualdade, nessa equação e ela ser verificada. Beleza? Então vamos lá. A gente pode fazer aqui, para começar a resolução, uma mudança de variável, uma substituição. Ou seja, todo lugar que apareceu o cosseno de x, eu vou trocar por t, tá? Eu vou escrever t. Então, como eu tenho cosseno ao quadrado aqui, então eu tenho duas vezes t ao quadrado. Mais o cosseno, no lugar de cosseno eu coloco t, mais t menos 1. Dessa forma, fica claro para mim que isso aqui é uma expressão do segundo grau. Então, eu posso resolver na variável t essa equação do segundo grau. Vamos usar a fórmula resolutiva, e é o cálculo delta, que é b ao quadrado, então o b é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, tá? E aí, fazendo essa continha do delta, aqui dá 1, aqui dá menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8, ou seja, 9. O delta deu 9. E aí, continuando, o valor de t é menos b, troca o sinal do b, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 9 é 3, dividido pelo dobro do a. O a é 2, 2 vezes 2, 4. E daí eu vou ter duas respostas, T1 e T2, T1 e T2. Então, vamos fazer com mais primeiro. Então, menos 1 mais 3 dá 2 sobre 4. Essa fração pode ser simplificada, meio. Acabou. E a segunda resposta, T2, menos 1 menos 3 vai dar menos 4, dividido por 4. Então, fica menos 4 por 4, 1. Beleza. Então, nós já achamos a variável t, o valor de t, mas eu não quero t, eu quero x. Qual a relação de t com x? É uma relação que nós criamos, que é essa aqui, ó, o cosseno de x é t. Então, para o primeiro valor encontrado, o t1 igual a meio, né? O que a gente vai ter para x? Eu sei, então, que o cosseno de x é igual a meio. Beleza, vou fazer um desenho aqui do círculo trigonométrico, né? Muito bem. E aí eu preciso resolver essa equação trigonométrica básica aqui, que é o mesmo que responder a seguinte pergunta: que arco que eu calculo o cosseno que dá meio? E eu penso isso no primeiro quadrante, tá? Então, arco que eu calculo o cosseno que dá meio, né, é o arco de 60 graus, tá? 60 graus ou π sobre 3 radianos. Vamos colocar aqui, né? 60 graus. Beleza. Agora, esse arco aí, ó, eu faço a projeção dele no eixo x, que é o eixo dos cossenos, e aí eu tenho esta medida aqui, beleza? Isso é o cosseno de 60. Tem um arco simétrico a ele aqui, ó, no quarto quadrante, que quando a gente faz essa projeção dá essa mesma medida. Esse arco aqui, né, é o arco de 300 graus, né? Lembrando aquele conceito de simetria, mais uma vez, se eu tenho um arco de alfa graus no primeiro quadrante, o simétrico a ele no quarto quadrante é o 360 menos alfa. Foi assim que eu cheguei no 300, beleza? Usando a ideia da simetria. Então, esses dois arcos aí, eles já são valores de x que resolvem essa minha equação. Mas não só o 60, não só o 300, mas todos os arcos côngruos com 60 e côngruos com 300, ou seja, todos os arcos que têm extremidade no ponto 60 e no ponto 300 aqui, tá? Ou seja, eu posso dar voltas no sentido positivo ou negativo no ciclo trigonométrico e depois parar, vamos dizer assim, no 60 graus ou no 300, e esse arco será mais uma solução, o que gera infinitas soluções. Então, eu já tenho um conjunto de soluções aqui de todos os arcos côngruos de 60, ou seja, né, 60 e quantas voltas eu der e parar no 60, e aqui também. Mas não acabou aí ainda, porque isso foi de acordo com esse valor que nós usamos aqui. Agora a gente precisa usar o próximo valor encontrado para t, que é o t2, que é igual a menos 1, tá? E vamos calcular o cosseno dando esse segundo valor, que é aquela relação que eu criei. Então, cosseno de x dando menos 1. De novo, uma equação trigonométrica básica que a gente resolve respondendo uma pergunta. Que arco que eu calculo o cosseno dá menos 1? Lembro do conceito do cosseno no ciclo trigonométrico. E aí,
menos 1 é o raio do ciclo trigonométrico. Então, para eu projetar o raio, dar o próprio raio, o raio tem que estar aqui. Ou seja, o arco tem que ter extremidade em 180 graus. E aqui, é só esse lugar que o cosseno é menos 1, não tem nenhum outro lugar. Então, o arco de 180 graus é mais uma resposta. Mas não só ele. Todos os arcos que têm extremidade nesse mesmo ponto. Dou uma volta, ando 180. Dou quantas voltas eu quiser em qualquer sentido e paro aqui no 180. Isso é uma solução. Então, eu tenho outro conjunto de soluções. Então, a princípio, eu tenho um conjunto de soluções aqui, né? Eu tenho um conjunto de soluções aqui e eu tenho um terceiro conjunto de soluções aqui. Essas soluções podem ser escritas separadas, claro, mas é mais compacto, é mais conveniente, se for possível, a gente escrevê-las numa única expressão, né? Se tiver uma única expressão que contemple todos esses arcos, todos esses três conjuntos, é legal, tá? É bem mais interessante. Quando isso é possível, nós temos que fazer, tá? Então, aqui é observar a posição que esses arcos se encontram, né? Olha esse arco aqui, olha onde ele está, olha onde ele está, olha onde ele está. E aqui eu gosto de pensar na distância, entre aspas, entre eles. Então, se eu pensar aqui, ó, aqui esse trecho que eu estou indicando tem 60. Um arco de 60. Aqui eu também tenho um arco de 60. Então, quando eu penso, entre aspas, na distância entre esses arcos, vamos dizer que eles distam uma medida de 120 graus. 60 com 60. Aí aqui, ó, eu estou no 60, para chegar aqui eu ando mais 30. E aqui é o arco de 90. Esse arco aqui tem 90, medida 90. Então 90 com 30, de novo, a gente pode observar aí, ó, uma distância, vamos dizer assim, de 120. E igualzinho aqui embaixo. Se aqui eu tenho 300, andei 60, né? Andei 60 aqui, falta 30. E aqui tem mais 90. Então, a distância entre o 180 e o 300 também é 120. Então, olha só, tem um padrão bem definido aí, né? De a distância que existe entre esses arcos. Eles estão de 120 e 120. Então, eu posso dizer o seguinte. Quem que é a minha solução? Vou escrever em graus, depois a gente passa para radianos, tá? Todos os arcos que são solução desse problema é o seguinte. Eu ando 60. E aí eu cheguei aqui. E depois eu ando de 120 em 120. 60 mais uma vez 120, vem para cá. 60 mais duas vezes 120, uma, duas, vem para cá. 60 mais 3 vezes 120, uma, duas, 3. 60 mais quantas vezes 120? K vezes 120. Então, é 60 mais K vezes o 120. E esse K tem que ser um valor inteiro, que eu ando 120 completo, não uma fração de 120, tá? Então, é um número inteiro. Tá aí, essa é a minha resposta dada em graus. Em radianos, é só transformar os arcos que estão sendo dados em graus para radianos. Beleza. Então, π sobre 6, ó, os 60 graus, na verdade, é o π sobre 3 radianos, né? Já decorei, a gente pode fazer uma regra de 3 aí, né? Se quiserem. E aqui K vezes o 120. 120 é 2 vezes esse aqui, ó, 2 vezes o 60. Então, é 2 vezes o π sobre 3. E claro, o K é um número inteiro, continua sendo inteiro, beleza. Tá aqui dada a nossa resposta em uma única expressão de todos os arcos que têm extremidades nesses pontos aqui. Note que se o K for 0, eu encontro esse ponto. Se o K for 1, eu paro nesse ponto. Se o K for 2, eu paro nesse ponto. E para qualquer valor inteiro de K positivo ou negativo, eu vou parar em algum desses 3 pontos. Ou seja, eu estou passando por todas as infinitas soluções reais, igual o problema pediu. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até mais.